Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal Jamprem e hoje eu estou aqui, fico muito feliz de estar num programa que fala dessa tradição que é o Zen Budismo. A Monja Coen não vai nos dar a honra hoje da sua presença, mas eu vou estar conversando com vocês sobre dois temas. O primeiro deles trata-se do que realmente importa. É uma ideia bem interessante, né? O que realmente importa na nossa vida. E claro que quando nós falamos o que realmente importa, não é a opinião minha, Otávio Leal, é a opinião de são 7 lições que nos foram compartilhadas por pessoas em estado terminal. Ou seja, uma pessoa que chega no final da vida dela, o que ela pode estar ensinando para nós? Eu acho que esse tema é um tema bem budista, é um tema que tem relação bem com a proposta da Monja Coen, do Zen Budismo, de vivermos o aqui e o agora. E também quero falar de um livro, que é um livro do mestre Osho, que de todos os livros do Osho que eu li na minha vida, esse é o livro que mais tocou o meu coração. Então vamos começar falando do que realmente importa. 7 lições de vida de pacientes terminais para nós. É um livro também da editora Vozes, que se chama O que Realmente Importa. Então vamos ver os 7 itens aqui e quem sabe você possa trazer para a tua vida esses valores, ok? Então o primeiro deles é aceitar o sofrimento. Então isso é uma verdade bem budista mesmo, né? Que diz assim, que todos sofrem, todos os seres sofrem. Dalai Lama, Chico Xavier, Madre Teresa, Jesus passou por vários sofrimentos a ponto de dizer, Pai, por que me abandonastes? E depois vem aquela reflexão de seja feita a tua vontade. Então os pacientes terminais dizem assim que nós devemos aceitar as nossas dificuldades. Se você que está me escutando aqui é jovem, aceita isso. Dificuldade do primeiro namoro, do primeiro beijo, do ginásio, agora é ensino médio, né? Do colegial, de passar na faculdade, do primeiro emprego, da morte do vovô e da vovó, depois às vezes dos pais, de um cachorrinho, das negativas que temos, das portas que se fecham. As pessoas terminais falam, aceita as coisas da vida, aceita. O segundo item é fale mais com o coração. Eu tenho um nome espiritual, não é? Meu nome é Jamprem. É um nome religioso. Quem me deu foi o Osho. Assim como a Monja Coen também tem um nome religioso. Coen significa um só círculo. É o nome espiritual dela. E o meu nome é Jamprem. Prem significa amor. Então isso significa que eu tenho que aprender a amar. Quando eu encontro algumas pessoas que gostam do Osho, que se identificam com o meu trabalho, às vezes dando um grupo de reiki que eu ministro, as pessoas pedem, eu dou esse nome religioso. No meu caso não pertence a nenhuma religião, é um nome só para você meditar. E esse nome, você tem que meditar nele. Meu nome é Prem, o Osho me deu. Prem é amor. Então o Osho falou assim para mim, de certa forma, tenha uma resposta de amor para as pessoas. E Jesus falava de amor o tempo todo. Deixa teu coração falar de amor. Então é a segunda lição. A terceira é o perdão, de não guardar ressentimentos. É interessante que no final da vida as pessoas vão se dar conta que perdoar é tirar os obstáculos que ficam na minha frente na vida. Tem uma série de obstáculos, eu vou tirando os mesmos com o perdão. E o perdão faz bem para ti. E eu falei até que perdoar, às vezes, nem que seja com a cabeça. Às vezes eu não quero perdoar com o coração, ou não consigo perdoar com o coração, mas que eu perdoe com a cabeça. Às vezes eu não consigo perdoar uma situação. E isso não é para perdoar mesmo. Uma violência sexual, uma guerra, uma agressão. O padre Fábio de Mello fala muito isso, né? Tem coisas que são imperdoáveis, mas perdoar
a si mesmo por você ter passado por isso, perdoar às vezes quem causou isso, se você conseguir perceber a motivação. Eu sei que isso é muito difícil, mas não é uma opinião só minha, ok? É uma opinião de pessoas terminais. Então, sabe, a gente tem que ultrapassar algumas coisas. Depois, quarto item, viva o momento presente. As pessoas terminais perceberam que eu nunca estava, ou que elas nunca estavam em paz com o que estava acontecendo, nunca estavam em paz com aquilo que se fazia presente. Depois, propósito, né? Não importa que idade você tenha, você tem que olhar o teu propósito. Qual é o teu propósito, né? Um gato não pode latir, um cachorro não pode miar. O Nietzsche, que é um filósofo interessantíssimo, ele diz assim: torne-se aquilo que tu és. Esse é um propósito. Torne-se aquilo que tu és. E lógico, você vai se adaptando na vida, mas seja aquilo que tu és. Por exemplo, eu estou aqui na rádio agora fazendo esse programa ao vivo, eu acho estranhíssima essa câmera em cima. Parece que eu olho para vocês de baixo para cima, assim. Mas você vai se adaptando a partir daquilo que nós somos. Esse é o teu propósito. Depois, rendição. Nós temos tantas expectativas. No budismo, que eu estou fazendo hoje esse programa Momento Zen, nós temos assim ganhos e perdas. Todo mundo quer ganhar o tempo todo, mas a gente não sabe perder. Queremos uma expectativa do outro mundo de que nunca vamos perder, de que nunca vamos abandonar alguma coisa sem antes ganhar, sem ter os louros da vitória. E as pessoas que terminais, elas vão ensinar isso para nós. Se rende, sabe? Às vezes eu ganho, às vezes eu perco, às vezes eu sou elogiado, às vezes eu sou criticado, às vezes eu tenho prazer, mas às vezes eu tenho dor também. Chama 8 ventos mundanos isso, que é prazer e dor. A gente quer ter só prazer, mas tem dor. Ganho e perda, nós queremos sempre ganhar, mas perdemos também. Honra e desonra, adoramos sermos honrados, ganharmos medalhas, cerimônias, mas todo mundo é desonrado. E elogio, que adoramos, e críticas, que não sabemos lidar. Então se rende. E a última lição é a lição da impermanência, de perceber que tudo que tem um começo tem um fim. Tá? E esses ensinamentos, eles servem, que é aceitar a dor, o sofrimento, ser mais amoroso, saber perdoar, observar o que está acontecendo, que é o processo meditativo, descobrir o teu propósito, se render e perceber que tudo é impermanente. É bacana para quem está terminal pensar nisso, para quem está com uma doença terminal, para quem percebe que está na hora de partir, né? Porque a própria rendição é a morte. A própria impermanência é perceber que chega uma hora que nós vamos ter que nos defrontar com o mistério da morte, com o pós-morte. Agora, o que vem? Quais são as portas? O que vai surgir? Se é que vai surgir alguém ou não? E serve para todos nós, para mim que sou meia-idade, para você que talvez seja jovem, trazer esses valores para a sua vida. Então, quem quiser ler o livro, chama O que Realmente Importa, 7 lições de vida de pacientes terminais. Pois bem, antes de eu continuar aqui falando agora de um livro do Osho, eu queria saber se tem alguma pergunta para mim. Não, mas pode ser por telefone. Se vocês quiserem abrir o telefone daqui é 31710221. 31710221. E então falei do que realmente importa. Deixa eu só pôr de novo isso, que para muita gente isso não é importante, mas puxa, para quem está terminal, tem um resuminho que diz assim: o que realmente importa, né? Primeiro, sofrer por vezes abre a porta para o crescimento espiritual. A gente não quer sofrer, mas abrace as tuas dificuldades, abraça, aceita, seja bem-vindo à dificuldade. São Francisco falou isso para um câncer terminal. Reconheça que por vezes tu tens que passar por isso. Segundo, o amor ilumina as pessoas que estão próximas de nós. As pessoas gostam de receber amor. Ninguém gosta de ser criticado, de ter pessoas ranzinhas, reclamonas, egoístas por perto.
Terceiro, o perdão remove os obstáculos do teu caminho de vida. Tira isso. Como eu disse, às vezes a gente tem que perdoar com a cabeça se não dá para atingir o coração. Às vezes acontece algo que é tão dolorido que eu não consigo perdoar, mas pelo menos tenta, já é o processo de cura. Resgata a tua energia vital agora, deixar o passado para trás. Depois, paraíso é o espaço entre o passado e o futuro. Paraíso é o agora, é o presente. Não importa que idade tu tens. Eu vejo pela Coen, que faz esse programa comigo, ela não para num lugar. Até vai ter um congresso de yoga agora lá em Santos, se vocês quiserem ver, chama Pé na Areia. Procura no site Pé na Areia. É lá na Baixada, vocês que são do Santos, Guarujá, que é onde eu moro. É um congresso lindíssimo de yoga, de budismo, de tantra, de meditação. E eu vou dar uma palestra lá, a minha escola, uma universidade vai estar lá. E eu fiquei até com vergonha de convidar a Coen, porque ela é tão ocupada. E minha mãe tem a idade dela, fala, essa senhora é tão ocupada, como ela consegue? Eu falo, mãe, como é que alguém consegue ficar o dia inteiro na televisão? Sabe? Então, observa o que está acontecendo e descubra que você tem um propósito. Você tem um propósito. E, finalmente, renda-se, né? Renda-se. Perceba que tudo tem um começo, um meio e fim, e se rende a isso. Por mais difícil que seja, né? Porque eu perdi lápis, eu perdi caneta, eu perdi amigos, eu perdi cachorros, eu perdi gatos, perdi meu pai, perdi meus avós, perdi pessoas que eu amei. Nossa, quanta coisa. Perdi dinheiro comprando um monte de bobagem. A gente perde as coisas, mas se rende a isso. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Temos uma pessoa na linha? Então, se alguém quiser ligar aqui, 3171-0221 ou 3262-4490, trazer alguma questão. Depois, algo que tem, muitas vezes alguém me pergunta no dia a dia, qual o melhor livro do Osho, que eu fui um discípulo do Osho durante muito tempo. E eu quero recomendar para vocês esse livro que chama Nem Água Nem Lua. Na minha opinião, é o melhor livro do mestre Osho. Principalmente porque é um livro antigo, da editora Cultrix Pensamento, que é uma editora que sempre teve um cuidado de publicar os livros do Reiki, a Cultrix Pensamento, livros do Osho, perdão, livros profundos, com conteúdo, poderosos. Hoje se publica muitos livros do Osho, na minha opinião, junto a uma série de discursos dele falando sobre coragem, sobre emoção, sobre maturidade. Acabam sendo livros mais de autoajuda. Eu acho que se perde aquela profundidade do mestre Osho, que era uma profundidade assim extraordinária. E esse livro, Nem Água Nem Lua, são contos budistas. Alguns deles eu já falei aqui, inclusive na rádio, com a monja Coen. Tem um que se chama Quem Dá é que Deve Agradecer, que fala que dar, servir, ajudar é o certo, reter é errado, segurar, ter só para mim, eu quero tudo, é a criança, né, que diz isso, eu quero só para mim, que isso seria a via errada. Então esse capítulo é lindíssimo, Quem Dá é que Deve Agradecer. Um outro capítulo fala sobre iluminação, que no Zen Budismo, iluminação é muito mais simples do que vocês podem acreditar. Tanto que no Zen Budismo, em várias tradições orientais, iluminação é chamado de nada de especial, nada de especial. Torne-se aquilo que tu és. Isso é a iluminação. Vamos a uma pessoa aqui. Alô? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Quem está falando aqui é Gledes, eu sou ex-funcionária do Hospital das Clínicas, estou aposentada e estou numa cadeira de roda. Estou ouvindo o seu programa, admiro muito sua inteligência e as orientações que nos esclarecem muito. Gledes, agora, obrigado. No momento, eu ouvindo aqui a sua predileção, eu fiquei um pouco, duvidosa, incerta, porque eu já consultei várias, vamos dizer, oráculos e terapeutas. Eles dizem que nós não viemos aqui no planeta Terra para sofrer, e sim para conquistar a felicidade.
E acabei de ouvir agora uma orientação budista, que eu acho maravilhosa, que nós temos que aceitar, né, realmente o sofrimento, como Chico Xavier, Mahatma Gandhi, por aí, né? Então agora eu fiquei confusa. Claro, deixa eu te falar uma coisa, Gleides. Eu vou ouvir pelo rádio, que o telefone tá horrível. Tá bom, obrigado pela tua participação. Obrigada, gratidão muito mesmo. obrigada. E gratidão pela Magda Lima, Margiore Pereira, Carla Lanini, Magda Lima, Maristela Guedin, que estão aqui comigo. A Maria Cíntia eu já vou responder. E a Débora Ellen, também uma série de pessoas aqui na live. A filosofia, nesse livro que eu falei que é o melhor livro do Osho, na minha opinião, tem uma conversa entre um filósofo e um mestre espiritual. E o filósofo é alguém que pensa, que vive na mente. E o mestre normalmente é alguém que vive na não-mente, no estado de vazio, entre aspas. Não fica tão preso à mente. Então, esse que não fica tão preso à mente, ele vai observar o mundo como a senhora falou que está numa cadeira de roda. Eu perdi meu pai, eu perdi meus avós, eu perdi bichos. A gente sabe, na verdade não é uma filosofia, né? Será que existe o sofrimento ou não? Tem uma passagem de Buda que morre uma criança e a mãe vai para Buda ressuscitar a criança. Pede para Buda, ressuscita o meu filho. E Buda diz, eu ressuscito o teu filho se você for numa casa e trouxer uma semente de mostarda dessa casa. Mas nessa casa que você buscar a semente, a mãe com o filho morto no colo, ninguém pode ter sofrido. Então a mãe é de casa em casa batendo na porta e fala, me dá uma semente de mostarda. E as pessoas falam, te dou quantas sementes de mostarda vocês quiserem. Mas ela diz, mas aí ninguém pode ter sofrido. E a pessoa diz, aqui todo mundo sofreu, não é? Todo mundo passa por um sofrimento. Então, na verdade, eu não sei quem diz que todo mundo tem que ser feliz, porque isso dentro da psicologia, a gente vira meio bobo, Gleides, se é feliz o tempo inteiro. Tem baixa profundidade psicológica, não dá valor às coisas, não pensa. Eu não sei por que a existência fez sofrimento e tem muitos que eu não concordo com eles também. Me deixa ansioso, injustiçado, mas é o mundo que se apresenta, as dores estão aí, o sofrimento está aí, o sofrimento se faz presente, né? Eu posso brigar com ele ou aceitar, que é o caso dos alcoólatras anônimos, jogadores anônimos, sexólogos anônimos, né? Não sei se fala sexólogos, viciados em sexo. Primeiro você aceita o álcool, por exemplo, ok, eu sou alcoólatra, e depois tu vai buscar a felicidade. No budismo tem uma coisa chamada senda óctupla, que é pensamento correto, trabalho correto, atitudes corretas, exercício correto, para você ser mais feliz. Mas não quer dizer que você seja totalmente feliz. Porque as pessoas que não sofrem por si mesmas, sofrem pelos outros, ok? Então eu acho que você tem que ser feliz assim, mas um ou outro sofrimento vem nos visitar, eu acredito. E a Maria Cíntia, ela fala sobre como trabalhar o perfeccionismo, não é? Hoje, no mundo atual, que a gente vê tanta gente fazendo as coisas muito bonitas, né? Os louros são para aqueles que fazem as coisas muito bem feitas, vitoriosas, eu acho que a resposta para tudo isso é a respiração. Nós perdemos isso e não estamos ensinando nossos filhos. Por exemplo, o perfeccionismo tem relação com a ansiedade também. E eu sou muito assim. Ansiedade de sempre melhorar, de sempre seguir adiante. A minha companheira, que é a Larissa Ananda, minha companheira afetiva, né, amorosa, minha parceira, ela trabalha com uma técnica chamada renascimento, que você aprende a respirar profundamente, em contato com a tua respiração. A Monja Coen, ela ensina as pessoas a respirar calmamente. No Ocidente, as crianças aprendem sobre o sistema respiratório, onde fica o pulmão, onde fica isso, onde fica aquilo, mas ninguém ensina elas a respirar. E hoje, até eu estava vendo um texto do Mário Sérgio Cortella e do
Pedro Bial, que eu não sabia que ele escrevia tão bem, o Pedro Bial, e um livro novo deles, dos dois conversando, e eles falam que o problema hoje do mundo é ansiedade, perfeccionismo, é a melancolia de não estar em paz com o presente. Então o que eu sugiro sempre, e o Osho falava também muito isso, nós temos que aprender a respirar fundo, prestar atenção na respiração, encher de vitalidade o nosso corpo com a respiração. Eu acho que esse é um truque. Começa a vir um nível de exigência da mente, respira, conecta com a tua respiração. Eu sinto que esse é um jeito muito interessante de nós lidarmos, ok? Até falando sobre isso, lá na minha escola, na Humaniversidade, nós temos uma formação de renascimento. Nós formamos renascedores. Se vocês aqui da rádio ou do YouTube quiserem fazer essa formação, vocês podem entrar no site, que é Humaniversidade, que é da minha escola. A da Monja Coen é monjacoen.com.br. Tem retiros. Ela vai fazer um retiro agora em outubro, a Monja Coen, lindíssimo, aqui em Nazaré Luz, que é pertinho de São Paulo. Ficar lá 3 dias assim, meditando, comendo bem, respirando. Sempre respirar. E o meu site é Humaniversidade, que é minha escola, Humani de humanidade, de totalidade. E meu canal no YouTube, você procura como Humaniversidade, tem vários vídeos ensinando, inclusive, a gente respirar. Se você quer ser um renascedor, você pode fazer uma formação, ou fazer a formação só para passar pelo processo de renascimento. Ou, se você desejar, você vai aprender na internet, enfim, como respirar. E nós temos que ensinar nossos filhos a respirar. Esse déficit de atenção, essa ansiedade, essas 1000 coisas para fazer. Hoje nós estamos nessa era do miojo, né? Miojo que tudo é muito rápido. Bom, a Débora Ellen, como perdoar de verdade e plenamente? Ellen, não tem um jeito certo. Cada um vai seguindo, né, uma trilha, uma jornada. E é interessante que tem um livro, agora eu não me lembro o nome de um padre africano, né, que violentaram a família dele, mataram os pais, as mães. Ele optou por perdoar, né? É um livro que me fez chorar. É alguma coisa de perdão mesmo, nem o nome do padre. Esse padre escreveu um livro agora com o Dalai Lama que é tão lindo, e falando sobre essa questão do perdão, porque o Dalai Lama também foi perseguido, mataram um monte de monges, fizeram os políticos, né, chineses, sempre os políticos chineses fizeram tantas maldades com o povo tibetano, e a gente vai exercitando, né, tentando observar. O Mandela, que é um dos líderes da minha escola, da Humaniversidade, o Mandela que me ensinou a sonhar, porque perguntaram para ele, como é que você pensa no que você vai fazer? E ele disse, eu não penso, eu sonho. E o sonho tem uma paixão, né? O sonho tem nos arremete para uma vida plena. Eu gosto disso da paixão. E o Mandela, ele ficou preso. Quem sonhava é o Martin Luther King. E o Mandela, ele foi preso e ficou muitos anos preso, injustamente, foi apartheid, aquela coisa racista horrorosa. E ele sempre dizia, quando eu sair da prisão, a primeira coisa que eu vou fazer é perdoar as pessoas que me prenderam, me humilharam. Ele ficou muitos anos preso, Mandela. E realmente quando ele sai, ele perdoa. Agora, Débora Ellen, não é fácil isso, ok? Não é fácil. Por isso que uma coisa emenda na outra, né? Como eu falei aqui, perceber o sofrimento nos faz ser mais amoroso, mais humildes, né? Quando nós sofremos. E isso faz eu perdoar, porque eu também causo sofrimento. Tem uma técnica que eu até falei com a Monja Coen outro dia aqui, ela testou a profundidade da técnica, que é o Ho'oponopono, que diz, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Você joga para o universo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. É uma forma bacana de mentalizar, porque você joga o perdão, você fica vibrando nessa palavra, eu perdoo, me perdoe, eu perdoo, eu amo, te amo, eu recebo o teu amor. No meio de tantas palavras que são jogadas hoje, tantas palavras muitas vezes perversas, egoístas, limitantes, você vibrar com essa energia, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, traz muitos benefícios para você e para o mundo, ok?
Bom, eu vou unir as mãos aqui, palma com palma, e vou fechar o programa, né? Já acabou o nosso horário. Como a monja Koen fecha, que é minha mestra de Zen Budismo, e minha mestra de um modelo de uma pessoa que pode fazer muita diferença no mundo. E eu digo, eu peço refúgio em Buda. Refúgio é olhar o Buda aqui interior, o nosso ser. Peço refúgio no Dharma. O Dharma é um bom caminho de vida. Peço refúgio na Sangha, que são as pessoas que trabalham por um mundo melhor. Essas são as 3 joias de uma vida plena. Okay? E puxando minha visão um pouco mais indiana, Namastê, que todos os Budas, todos os iluminados te abençoem.